Galera, a vida de super-herói não é fácil. Os caras têm que lidar 24 horas com super-vilões tentando dominar o mundo, né? Tem que se preocupar com invasões do espaço sideral, tem que ficar de olho em ameaças de outras realidades, é muita coisa. E os heróis também têm que ficar espertos com os amigos de furar-olho o tempo todo. Sim, senhoras e senhores, também rola isso nos quadrinhos. E como rola? A carne é fraca, não é verdade? O quadrinho representa a realidade, a nossa carne é fraca, dos quadrinhos também tem que ser. Tem muito super-herói que não vale nada e tá se engraçando pra cima da mulher do amigo. Pode isso? Você vai ficar bolado com a lista das 7 maiores talaricagens da Marvel da DC. Cuidado, um desses heróis pode estar de olho na sua namorada agora mesmo. René Strands, Peter aqui. Eu fui pesquisar desse lado aqui e descobri o seguinte, tá? O termo talarico foi criado pelo grande Zeca Pagodinho, conhece ele? Pô, deixei de lado esse... Ah não, essa música é de outro. Mas não importa. Mas de qualquer jeito, ele gravou uma música chamada Talarico, Ladrão de Mulher, que popularizou o apelido. E a letra não deixa dúvida, né? Eu não falo mais com talarico, roubou minha mulher. É baseado num caso real? Bom, essa o Zeca Pagodinho vai ter que responder pra gente. Zeca, se tu estiver vendo esse vídeo, já responde aqui nos comentários. Vamos lá. A música ela foi gravada em 1992, mas a talaricagem é muito mais antiga do que isso. Nos quadrinhos, isso rola décadas. Tem herói que não toma jeito. Tem herói que fica de olho mesmo na mulher dos outros e vai em cima, sem perdão. Não tem amizade não, sacou? Você não acredita, né? Eu trouxe agora 7 casos pra vocês. Ah, Pedro, esse vídeo tá me dando gatilho. Calma. Não adianta você ficar nervoso. Chifre é coisa que bota na tua cabeça. Um homem sem chifre é um homem sem defesa. Mas antes, ó, capricha nesse like. Capricha nesse like. Mostra que não tem essa de chifre com você, não. Manda ver. E vamos lá. Wolverine e Jean Grey. Tinha como abrir esse vídeo com outra pessoa? O Logan não perdoa. Ele já chegou nos X-Men de olho na Jean Grey. Ele nunca quis saber se ela era ou não era namorada do Ciclope. O Wolverine sempre deixou claro que se tá na área, se derrubar é pênalti, é isso. No mundo alternativo de Era de Apocalipse, ele é o companheiro oficial da Jean Grey. Ou seja, pode rolar. Tanto pode que a Jean Grey e o Logan já trocaram um chamegozinho em alguns momentos. Umas bitocas, né? Agora, o que talvez você não saiba é que o Wolverine não perdoa ninguém mesmo. O Logan já ficou interessado também na Mary Jane Watson. E não escondeu isso do Homem-Aranha. Uma vez talarico, sempre talarico. Fica esperto. Fica esperto, Peter Parker, não você, né? Aliás, se você que tá me vendo aí tem algum amigo talarico, já marca ele aqui, fala, esse vídeo é pra você. Fica de olho, rapaz, tô de olho em você também. Tocha Humana e Alicia Masters. Outro herói da Marvel que não respeita ninguém é o Johnny Storm, né? O Tocha Humana pros íntimos, né? Não, pros íntimos do Johnny Storm, não importa. Há muito tempo, galera, o Ben Green, o coisa do Quarteto Fantástico, se apaixonou pela Alicia Masters, que é uma artista plástica, faz esculturas, e ela é cega. E ela viu a beleza interior do Ben Green, porque não tem como ver a beleza exterior, né? Vocês sabem que o coisa é boladaço. Ele sente um monstro. Ele acha que o poder dele é uma maldição. Então é o seguinte, quando ele encontrou essa Alicia Masters, foi paixão fulminante. O coisa encontrou a felicidade dele. Pô, finalmente alguém que viu que eu sou belo por dentro, é a bela e a fera. E o que o Tocha Humana fez? Você já tá imaginando, né? Porra, queimou a relação do coisa, né? Gostou dessa aí, né? Talaricou. O coisa tava em outro planeta, Alicia Masters tava sozinho, Johnny Storm chegou junto. Rolou. Quando o coisa voltou, tava com chapéu de touro, fazer o quê? O Tocha Humana chegou a casar com a moça. Galera, vou repetir pra você, casar. Olha o nível da trairagem. Essa doeu pesado nos leitores. Eu li essa história. Eu comprei na banca essa revista. Vocês podem não acreditar, mas eu comprei na banca. Eu não li recentemente. E isso na hora eu falei, caraca, que coisa horrível. Mas calma, a história tem final feliz, ok? Durante a invasão secreta, a gente descobriu que essa Alicia Masters, na verdade, era uma Skrull disfarçada. A verdadeira Alicia Masters foi libertada e terminou casando com o Coisa. Mas que fique registrado aqui, Johnny Storm não sabia que ela era uma Skrull. Ele foi de fura-olho mesmo, ok? Ela não tem culpa, ele tem. Tocha Humana e Medusa. Tocha Humana, ele é tão sinistro que aparece nessa lista 2 vezes, olha isso. Pô, quando talarico é talarico mesmo, tem que aparecer mais vezes, né? O moleque é bicho solto demais, é um perigo esse cara. Durante anos, o Quarteto Fantástico e os Inumanos foram aliados. Um lado ajudou o outro várias vezes, ok? A Cristal dos Inumanos foi namorada do Tocha Humana por anos, chegou a fazer até parte do Quarteto Fantástico, até que deu ruim. Aconteceu, no final deu ruim. Um dia, a Cristal flagrou, deu flagra. Johnny Storm é os beijos e abraços com a Medusa, a esposa do Raio Negro, que é líder dos Inumanos, aquela que controla a cabeleira, coisa louca. Raio Negro, galera. O Tocha Humana botou galhada no Raio Negro. Nessa época, a Medusa tinha rompido com o Raio Negro. Tava meio perdido na vida.
O Tocha Humana fez o quê? Pô, não teve perdão. Isso deu um rolo. Galera, isso deu um rolo. Raio Negro pistolou e, evidentemente, o Raio Negro quase partiu pra porrada. Né? Esse é corno brabo mesmo, sacou? Parece até que o Tocha Humana é um mendigo, não é verdade? A Cristal ficou na bad, uma bad vibe total, e acabou saindo do Quarteto Fantástico. Lógico, faz sentido. No final das contas, Medusa e o Tocha Humana acabaram se separando e ela voltou pro marido, o Raio Negro. Raio Negro fazer o quê? Raio Negro, rapaz! Pô, abre teu olho, rapaz! Raio Negro, que isso, rapaz? Pô, abre teu olho, hein? Pô, só não abre a boca, né? Isso é tranquilo. Muito bom, hein? Night Owl e Silk Spectre. Quem leu Watchmen sabe que é uma das melhores histórias de quadrinhos de todos os tempos. Pra mim, é a segunda, eu acho, a segunda melhor história de todos os tempos. O Alan Moore, pra mim, é gênio. É gênio demais. E mostrou pela primeira vez o lado mais humano dos super-heróis, com as fraquezas de cada um e tudo mais. Uma dessas fraquezas, é claro, é cobiçar a mulher do próximo. Night Owl não teve pena e acabou tendo um relacionamento muito caliente com Silk Spectre, a esposa do Dr. Manhattan. Esse merece respeito. Pô, sério, né? O cara tem que ser muito louco, muito apaixonado pra colocar um par de chifre no Dr. Manhattan. E olha, não tem poder suficiente que altere a realidade pra tirar esse chifre. Dr. Manhattan, tu levou um chifre, não tem jeito, ok? O maluco tem um poder de um deus. Ele pode reescrever a realidade. Tu vai lá e tem um caso com a mulher dele. E aí, no final de tudo, o Dr. Manhattan desiste da humanidade. Acho que a única coisa que sobrou pra ele é isso. Ele olhou pra cima do chifre e falou, desiste da humanidade, dá pra mim mais não, sacou? E aí, Night Owl e Silk Spectre terminaram juntos mesmo. Arqueiro Verde e praticamente todo mundo. Oliver Queen, galera, é um cara legal, mas não pode ver mulher. Esse é o problema dele. Essa é a verdade. Oficialmente, a Dinah Lance, a Canário Negro, é a namorada dele, oficialmente. Mas o Arqueiro Verde simplesmente não se segura, não se contém. Muito feio isso, hein? Ele vê um rabo de saia e vai atrás. Eu separei aqui só um caso do currículo desse mulherengo, ok? Foi quando o Arqueiro Verde talaricou o integrante da Liga da Justiça e praticamente provocou a morte do cara. Olha o nível que tá chegando ele. Corvo Manitou era um feiticeiro da Era Obsidiana, que veio para os tempos presentes junto com a esposa dele, a chamada Aurora. Corvo Manitou foi convocado para fazer parte da Liga da Justiça, aceitou e deu-se a desgraça. Oliver Queen chegou na Aurora com aquele papo, né? Aquele papo bravo, olá, casado, e funcionou. Corvo Manitou acabou descobrindo a traição, mas deixou por isso mesmo. Ainda assim, a situação causou uma dor muito grande no coração do cara lá, né? O Orel acabou se sacrificando justamente para salvar o resto da Liga da Justiça, incluindo aí o Arqueiro Verde, aquele saco de vacilo dele, né? Então, no final das contas, esse é o famoso corno herói, né? Esse valeu. Batman e Canário Negro. Batman talarico, por essa eu não esperava, hein? Aconteceu mais de uma vez. O Batman é casca grossa. Virou, mexeu, a Dinah Lance, a Canário Negro, dá o troco no Arqueiro Verde e planta um par de chifre na testa do Oliver Queen também. O que é isso? É um chifrando o outro lá. E isso já rolou com ninguém menos que o Batman. Esse relacionamento era praticamente canônico na Era de Prata dos quadrinhos. Ficou um bom tempo esquecido, mas os roteiristas resolveram resgatar isso agora, recentemente. É questionável se isso daí é canônico, ok? O negócio pegou fogo mesmo durante a série All-Star Batman e Robin, em que o roteirista Frank Miller, casca grossa pra caramba, chutou o balde. Eu não esperava isso do Batman, mas bora combinar, o Arqueiro Verde tava pedindo, hein? Ganhou um par de chifres verde na cabeça. Asa Noturna e Mulher Gato. Aqui se faz, aqui se paga. Se o Batman talaricou Arqueiro Verde, Asa Noturna talaricou o Batman, é um talaricando... Porra, DC, vou te falar, DC é o suruba, hein? Olha só pra essa situação. Dick Grayson pego no flagrante com a Mulher Gato. Ele perdeu o juízo. Pode talaricar o Batman? Selina Kyle não vale nada. O Batman vai ficar mais deprê ainda depois dessa? Bom, nesse caso em específico, a situação não é canônica. A brincadeira foi feita numa edição especial da DC pro Dia dos Namorados, com várias histórias fora da comunidade. Agora, que ideia, hein, DC? Celebrar o Dia dos Namorados com a capa dessas? Tem gente chorando aqui, tem gente se lembrando de coisas que não queria lembrar. Maldade isso é maldade. Mas que fique registrado também que o Dick Grayson não vale muita coisa, tá? O Asa Noturna já traiu a Estelar com a Batgirl, voltou pra Estelar, largou a Estelar e depois voltou pra Batgirl. O moleque é 99% anjo, mas aquele 1% é vagabundo. E aí, ficou chocado com algum desses casos? Você perdoaria se o Wolverine ou o Batman colocasse um par de chifres em você? Você teria coragem de colocar um par de chifre no Dr. Manhattan? E você, moça, tu trocava teu namorado pelo Bruce Wayne, pelo Johnny Storm? Tem que ter sinceridade aqui agora. Agora é a hora da sinceridade. E agora, se inscreve no canal, porque aqui a gente sempre tem esse bate-papo nerdístico com assuntos variados, aleatórios, sempre voltados para a comunidade nerdística. Você sempre se informa aqui.
3 vídeos por dia, há 8 fucking anos. Pra você, a equipe não para. E vamos continuar. Enquanto vocês estiverem dando feedback, a gente vai continuar. Se você puder, ajuda mais ainda a gente ativando o sininho na tua inscrição. Porque aí a gente tem a noção que pode chegar em você, porque às vezes nem chega. Mas com o sininho a gente fica mais empolgado. Obrigado de coração, espero você no próximo vídeo. Valeu, galera. Fui!